Opa, fala moçada, tudo na paz? Estou aqui para mais uma videoaula. Nessa videoaula, que é de um outro segmento diferente da outra que eu gravei, nós vamos começar falando das consequências do pós-guerra na economia global. Vamos fazer uma breve reflexão sobre tudo o que aconteceu durante a pós-guerra, de maneira bastante sucinta. Não vai ter assim muitos detalhes, né? No outro momento a gente vai falar com bastante detalhes da Guerra Fria, de tudo que aconteceu durante esse período. Então agora é uma maneira bastante simplificada, ok? Então vamos entender um pouquinho desde a Segunda Guerra Mundial até os últimos anos do final do século XX. Bom, a Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, foi o maior conflito já registrado na história do planeta. Resultou em significativas mudanças estruturais na configuração estrutural dos países, na configuração dos países. Muitos países que participaram da guerra terminaram completamente destruídos. Então, como consequência da Segunda Guerra, nós tivemos aí mais de 60 milhões de mortos, inclusive cerca de 6 milhões de judeus, né, no fenômeno conhecido como Holocausto, né, na questão das duas grandes bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Né? Tivemos aí um enfraquecimento econômico de muitos países europeus, como a França e o Reino Unido principalmente, em menor grau Portugal. Né? Como consequência, houve a redução do poder do neocolonialismo pelo mundo. Aqui eu coloquei como exemplo a independência do Egito em 53, a independência da Índia em 47, a independência da Argélia em 1954, que eram colônias tanto do Reino Unido quanto da França, respectivamente. Houve o surgimento, né, com o surgimento desses novos territórios independentes, resultaram em duas grandes consequências para a estrutura mundial. Primeiro, o mundo, né, o surgimento do mundo bipolar. Os Estados Unidos e a União Soviética disputavam as influências capitalistas e socialistas em escala mundial, período conhecido como Guerra Fria, ou o surgimento da Guerra Fria. Houve também a formação de novos mercados consumidores a nível mundial e o interesse e a disputa por esses novos mercados consumidores. Então, dentro desse contexto, surge um cenário perfeito para o crescimento da influência econômica norte-americana no mundo, no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. E aqui nós podemos observar nas imagens algumas das análises, né? Alguma dessas influências do mundo no mercado, aí, o avanço da Coca-Cola, das redes de fast food, das indústrias de calçados e também de roupas, a indústria fonográfica, né, com os diversos filmes, né, que abalaram aí os anos 80 e 90 e ganharam o mundo. Né? Aí mais uma vez os filmes que se destacaram e se tornaram ícones pelo mundo durante esse período. Né? A indústria musical, com seus vários atores, né? Seus vários cantores, os seus vários ícones e ídolos que ganharam o mundo todo, não apenas os Estados Unidos. Então, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre a expansão desse capitalismo global. Então, nós vamos entrar agora no contexto da globalização. Não na globalização em si, né? Mas agora nós vamos entender um pouquinho do capitalismo global. O mundo mudou, não é mais bipolar. O mundo agora é um mundo mais unipolar no contexto da globalização. Né? Então, o capitalismo global, ele pode ser definido como um processo de internacionalização da economia, pelo qual o mundo passou e ainda passa, continua passando. Com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, o capitalismo se consolida como um sistema de produção predominante no mundo. Por isso, né, como eu disse, o mundo mais unipolar, por causa do capitalismo. Resta apenas a China, a Coreia do Norte, Laos, Vietnã e Cuba como países socialistas. No entanto, China, Vietnã e Laos apresentam maior abertura de mercado, conservando características bipolares, ou seja, de ambos os sistemas.
Aqui na imagem nós conseguimos observar um pouco a diferença entre um produto que ele é vendido em escala local como um produto que é comercializado no comércio internacional, no mercado internacional. Dentro desse processo, os países são incentivados a impulsionar o mercado internacional. Ou seja, o foco não é mais o fortalecimento de uma indústria nacional, mas sim as trocas internacionais de produtos e serviços. Então, todo o mercado nacional ele é trabalhado, ele é explorado para melhorar o mercado internacional. Então, o mercado global ele funciona da seguinte forma: ele possui relações complexas, ele é baseado em importações e exportações, tem o dólar como base, né, que é a moeda mundial, né? A competitividade aumenta muito, que esse produto aqui vai concorrer com produtos por outra parte do mundo. Surgem empresas globais, são as multinacionais, as transnacionais. Possui uma geração de dependência muito grande entre todos os envolvidos. Se tiver uma crise muito grande, né? Lá nos Estados Unidos nós seremos afetados, o Japão será afetado e assim por diante. Então essas crises internacionais que eventualmente irão ocorrer, né? Seja em qualquer parte do mundo, seja na União Europeia, como já ocorreu, seja nos Estados Unidos, como já ocorreu, seja no Japão, como já ocorreu, todo mundo vai sentir essa crise, porque existe uma dependência muito grande entre todos os países envolvidos no mundo, né? Então isso forma uma situação cíclica de relações complexas dentro do mercado internacional. Aqui, pessoal, eu trouxe uma relação da oscilação do dólar, que é a moeda mundial, né, dos últimos anos, desde 2009. Observa que ele partiu de R$ 2,00 até cerca de R$ 3,70 em 2018. E aqui, ontem, no final da tarde, no comecinho da noite, enquanto eu estava preparando essa aula, o dólar estava a R$ 4,20. Observe que tem uma oscilação. Então, na nossa região aqui de Mato Grosso, que sobrevive de commodities, né? Sobrevive da venda da soja, do milho, do algodão, da carne bovina, que são commodities, são valores regulados de maneira internacional, ou até mesmo aqueles lugares, nós dependemos da compra e venda, né, de mercadoria. Nós precisamos comprar comida, nós precisamos abastecer os nossos veículos, né? Então tem uma relação direta com o dólar. Porque os veículos eles são abastecidos com combustíveis e o petróleo é uma commodity que obedece o preço internacional, que é o dólar. Vamos entender um pouquinho o que são as multinacionais e as transnacionais. Os efeitos dessa economia global permitiram também a alteração nas lógicas empresariais internacionais, com a facilidade gerada pela abertura das economias nacionais e pela especificidade da produção de serviços e diversos bens. Surgem assim, então, essas empresas que são globais. A gente vai entender um pouquinho de cada uma delas. Bom, antes de começar a explicar a diferença entre multinacionais e transnacionais, né, é bom deixar bastante claro que hoje, né, a bola da vez são as transnacionais. Mas é importante, a nível de conhecimento, a gente entender o conceito das duas. Bom, em síntese, uma multinacional apresenta um sistema de funcionamento fragmentado e estratégico, que extrapola os limites territoriais de um país. Ou seja, a estrutura dela é dividida em matriz e filiais. A matriz fica localizada no país sede. É responsável geralmente pelo desenvolvimento das tecnologias e também das pesquisas. É também o centro decisório e financeiro. É onde está localizado a grande parte da mão de obra qualificada e é para onde é destinado grande parte de todo o lucro. As filiais são unidades secundárias, que são subordinadas à matriz, que executam as suas ordens. Em geral, encontra-se em países periféricos, países subdesenvolvidos. E o país o país que recebe essa filial, disponibiliza subsídios fiscais, mão de obra barata, mercado consumidor abundante, legislação flexível, principalmente a legislação ambiental, entre outros fatores. Aqui eu coloquei o exemplo da Cargill, porque tem aqui na nossa cidade a matriz
dela fica nos Estados Unidos, aqui é uma filial. Então toda a capacidade financeira, a parte de gestão, a parte de formação tecnológica é feita nos Estados Unidos e é mandado para cá, né? E aqui nós temos matéria-prima abundante, soja e milho tem muito aqui no Brasil, né? A mão de obra aqui no Brasil é muito mais barata que nos Estados Unidos e a cobrança de imposto aqui no Brasil é muito mais baixa, né? Pelo menos para a Cargill, para ela poder ter sido instalada aqui. Já as transnacionais é um pouco diferente. Essas empresas elas possuem uma autonomia muito maior das filiais, podendo inclusive adotar estratégias no contexto local para estimular a economia do país sede. Em síntese, hoje em dia não existe mais essa diferença tão clara entre multinacionais e transnacionais. As grandes multinacionais se transformaram em transnacionais. Hoje, através de um processo de holding, que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente, você vai perceber que existem empresas que compram a ação de outras empresas e passam a gerir todas essas empresas, né? Então nós temos aí um grupo de empresários que compram aí a Ambev, a Burger King, a Heineken e outras grandes empresas e passa a gerir essas empresas. E essa gestão de empresas ela é fragmentada. Ela não tem um país sede, ela transcende os limites do país sede. Por isso que hoje o termo multinacional está cada vez mais em desuso. Se utiliza muito o termo transnacional, que é mais coerente. Vamos entender rapidamente o processo de concentração e de descontração industrial. Eu peguei aqui o Brasil como exemplo, as imagens que eu vou colocar é do próprio material de estudos de vocês, né? O Brasil e em outros países emergentes, né, as indústrias se concentram em áreas estratégicas, onde geralmente já havia uma infraestrutura formada. Aqui no Brasil, a região sudeste, ali no eixo Rio-São Paulo, já havia toda uma infraestrutura que vinha do período do café, e essa infraestrutura agilizou o processo da industrialização naquele local. Como vocês podem estar vendo aqui na imagem, que foi tirado do material didático de vocês. A maior concentração das indústrias é no eixo Rio-São Paulo, né? Mas observem também nessa mesma imagem que vem se espalhando para a região sul, que é bastante industrializada, e para outras regiões do Brasil. Esse espalhamento é o processo da desconcentração industrial. Ainda nessa imagem, vocês conseguem perceber as principais indústrias do Brasil. Bom, então o processo de desconcentração industrial ele é caracterizado por políticas de infraestruturas, principalmente de transportes e também de comunicação, porque facilita o escoamento de toda a produção industrial em cidades médias, como meio de atrair a instalação de empresas fora do eixo Rio-São Paulo. Além disso, é bom ressaltar as guerras fiscais realizadas por algumas cidades com o intuito de atrair empresas, gerar emprego, de potencializar o crescimento econômico. Nessa imagem, essa primeira imagem que vocês estão vendo aqui, nós temos aí, ó, pessoal, como que era no Brasil até a década de 1960. Olha só. Observem que estava aqui ó, na região São Paulo, Rio, boa parte, quase 80% de todas as indústrias brasileiras. Agora observem nessa segunda imagem, a partir de 1995, observe que já está mais espalhada pelo restante do Brasil, né? Uma quantidade muito grande de indústrias, principalmente pelo Nordeste, né? Tendendo aqui para o Centro-Oeste. Vamos entender um pouquinho o que foi o neoliberalismo, porque ele está dentro desse contexto da economia global. Então, o neoliberalismo foi um movimento político e econômico que ganhou força durante a década de 1990 no Brasil. Esse sistema tinha e ainda tem como objetivo a privatização de empresas estatais, a transferência de serviços do Estado, de serviços públicos, para a iniciativa privada através de um processo conhecido como terceirização. Bom, existem vários pontos positivos e negativos do neoliberalismo. Bom, vamos começar com os pontos positivos. Primeiro, tem o objetivo de enxugar as despesas públicas e intensificar a competitividade do mercado. O mercado ele fica mais liberal, fica mais competitivo. Porém,
pode também intensificar as desigualdades sociais e econômicas, visto que todos os serviços privatizados podem ficar inacessíveis para a população de baixa renda. Bom, tem ainda os órgãos e agências reguladoras internacionais. Bom, quais são esses órgãos? É o FMI e o BIRD, o Banco Internacional de Regulação, de Reconstrução e Desenvolvimento, também conhecido como Banco Mundial. Essas duas agências, esses dois órgãos, eles foram implantados na Conferência de Bretton Woods, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944. Aqui está o hotel de Bretton Woods, e imagens que está na internet dessa conferência, que foi protagonizada pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, que ainda em tempos de guerra já decidiram como que o mundo ia reagir. Vamos começar com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Ele atua no auxílio à manutenção da estabilidade econômica de países que se encontram em crise, por meio de empréstimos aos governos que requerem auxílio, os quais têm que cumprir metas e políticas para a recuperação da economia. Então, o Fundo Monetário Internacional auxilia os países que estão em crise, países pobres, países emergentes, auxiliando com empréstimos. Esses países, por sua vez, precisam adotar políticas para melhorar a sua economia e melhorar a sua estrutura, não apenas política, mas também econômica. O Banco Mundial é um banco que fornece empréstimos em financiamentos de obras que visam a adoção de medidas de desenvolvimento. Então, o Banco Mundial, que no primeiro momento se chamava BIRD, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, em 1947 passa a receber o nome de The World Bank, ou seja, o Banco Mundial, tem como ideia fornecer empréstimos a esses mercados emergentes para o seu próprio desenvolvimento. Bom, pessoal, é isso aí. Então, os módulos 1 e 2 nós acabamos de finalizar agora, Na próxima aula nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a evolução do capitalismo, a evolução do sistema industrial. Vamos falar rapidamente sobre a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial. Vamos falar sobre os modos de produção industrial e como que eles ainda são vistos e utilizados nos dias de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.